Hoje, você, pessoa normal, eu não estou falando de alguém que gosta de teologia, que é curioso em teologia, nem nada do tipo, eu estou falando você, pessoa normal. Hoje, nós vamos ler a Bíblia. Eu comecei a minha leitura, deixa eu baixar isso aqui para vocês verem as Bíblias. Eu hoje comecei minha leitura anual bíblica. E eu sempre mudo de Bíblia todo ano para fazer essa leitura. E hoje eu quero dar algumas dicas de como começar a sua leitura anual. E você pode estar achando estranho, igual a leitura anual a gente não começa em janeiro? Normalmente sim, vocês começam em janeiro. Eu começo em maio, normalmente. E esse ano eu comecei um pouco adiantado porque eu não me segurei esperar até dia 25 de maio. Normalmente eu começo dia 25 de maio e termino no dia 26 de maio. Não, perdão. Eu começo no dia 26 de maio e termino no dia 25 de maio. Eu sempre faço isso, mas esse ano não consegui esperar, estava ansioso, queria ler a Bíblia inteira de novo, novamente, porque eu estou lendo que nem um animal e, querendo ou não, é isso daqui que a gente deve ter na vida cristã. Leitura anual bíblica constante, porque é assim que conhecemos mais da palavra de Deus, é assim que Deus fala com a gente, é assim que Deus se revela para a gente, através da sua santíssima palavra. E hoje, agora provavelmente em maio, na verdade junho que vocês estão vendo esse vídeo, metade do ano, você já deve ter cansado, ter parado a ler o Levítico, se cansou. Não, o templo deve ter 377 côvados de profundidade, com altura de não sei o que. Você deve ter ficado, meu Deus do céu, o que, é que eu estou lendo aqui? Parou, não consegue estar mais lendo. Ou lê esporadicamente uns salmos, lê de vez em quando provérbios, pega um mês com 31 dias e faz intensivão provérbios para ficar rico. Não é assim que funciona, mas vamos ler aqui a Bíblia. Não só ler, mas eu vou dar dicas para você entender e estudar a Bíblia, porque mesmo que você não seja um pastor ou um doutorando em economia, perdão, economia branca, em teologia, mestre em teologia, você, como povo de Deus, como filho de Deus, que vai à igreja, que é crente de verdade, batizado, morto para o mundo, vivo para Cristo Jesus, você deve ter conhecimento bíblico. E isso daqui é o zelo que a gente precisa ter pela palavra de Deus. Primeira dica: tem uma versão boa da Bíblia. Porque a gente tem muitas versões da Bíblia. Algumas muito difíceis, outras mais fáceis. Eu vou dar a recomendação para você do que eu acho que você deve ter. Mas primeiramente faça uma divisão na sua Bíblia. Tem uma Bíblia para você ficar em casa estudando. Não precisa ser uma Bíblia de estudo, que é muito cara, pode ser uma Bíblia normal. Eu não uso Bíblia de estudo. Eu preciso comprar para preparar pregações mais rápidas e tudo mais, mas em suma, eu prefiro Bíblia assim mesmo, porque eu gosto de pensar. E eu tenho aqui algumas linguagens, a gente tem algumas linguagens. Por exemplo, uma das mais fáceis que temos, a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, ela é uma paráfrase quase. Basicamente, ela pega o contexto do texto do grego, do hebraico e do aramaico e traz o contexto aqui para vocês, e não a tradução palavra por palavra. Ela não é tão boa, mas para aqueles que estão começando na fé cristã é muito bom. Minha leitura anual do ano anterior da Bíblia, eu fiz nela. Tá aqui completo, inclusive deu cupim, velho. Eu tenho essa Bíblia aqui desde o dia 26 de maio de 2019, para vocês terem noção. Isso aqui, ó. Isso aqui desde que eu era moleque, desde que eu me converti, foi minha primeira Bíblia, desde que eu me converti. E foi a primeira vez que eu fiz uma leitura anual inteira aqui nela, e eu fiz minha leitura no último ano aqui nela. E, bom, é uma Bíblia que eu recomendo mais para quem está começando. Se você já tem 1 ou 2 anos de ministério, não recomendo ela. Se você quiser ir para levar o culto, apesar que quando você vai à igreja, normalmente as igrejas têm as Bíblias que eles mais usam. Essa daqui é bom se você está começando agora, começou a engatear. Porque você está tomando leite, não está tomando alimento sólido ainda não. Outras traduções que a gente tem mais simples, por exemplo, a NVT, que se você está começando agora, eu recomendo ainda mais que a NTLH. NVT dá um contexto melhor, é muito melhor do que a NTLH em tudo. Eu recomendo muito mais a NVT. A gente tem a nova Bíblia Viva também, que é muito bom para você. E são aí algumas opções. Eu, Igor, hoje, se eu tivesse começando agora, iria de cara na NVT, sem pensar 2 vezes, e eu teria ela para fazer a minha leitura. A Bíblia que eu levo para a igreja seria na linguagem que a igreja usa. Fora as paráfrases, nós temos traduções
mais fidedignas, palavra por palavra. Uma das mais conhecidas que a gente tem é a King James. Não vai estar aparecendo para vocês aqui, mas aqui é uma King James. Essa daqui foi a que eu usava para ir para o culto, para ir para a igreja. E normalmente ela não está tão rabiscada porque eu só ia para a igreja. O que tem de rabisca aqui é quando eu estava na igreja fazendo estudo ou tal coisa com o pessoal. A gente tem duas King James. A King James clássica, que é só Bíblia King James. Essa daqui que é a King James atualizada. A mais fidedigna, palavra por palavra, muita gente vai contra-argumentar, mas é a King James atualizada. Pelo que eu li, o pessoal reclama muito dela. Eu reclamo por ser muito difícil. Mas palavra por palavra é aqui a King James atualizada. Principalmente no hebraico e no aramaico. De resto, nem tanto. Eu não recomendaria essa daqui para você, porque é uma linguagem muito difícil, nem se você for muito avançado, dá para se dizer, só se você quiser mesmo ter ela. Não recomendo essa daqui. A King James, a outra, eu recomendo mais, porque é mais simples a linguagem. Fiz uma leitura anual na outra, eu dei de presente ela para minha mãe tá lendo a Bíblia toda rabiscada, minha mãe queria ela, ficou com ela. Recomendo ela também. Pode ser. Outras opções que você pode ter também aí na mão para isso é a Ara. Você pode ter também a Almeida Revista e Corrigida, que basicamente é essa daqui que eu uso, que eu estou fazendo minha leitura anual agora bíblica nessa daqui. Recomendo você usar ela também. E a mais simples que eu recomendo para você usar, a melhor de todas as traduções, na minha humilde opinião, se chama NAA. NAA e ARA talvez estejam juntos aí nisso daí. Essa daqui é que eu uso para ir para a igreja agora, porque é fina, eu consigo carregar mais fácil, tá ligado? E simplesmente, linguagem mais simples para culto público, isso daqui é uma maravilha, pô. Isso aqui é uma maravilha para culto público. Use essa daqui, ou a NVI para culto público. E para estudo, use ARA, King James atualizada. Fica melhor para você desenvolver tudo, mas culto público, para as pessoas entenderem melhor, GNA de sobra, é muito boa também. Faz a escolha da sua Bíblia. Eu vou deixar aqui que, por exemplo, você separou a NA para ir para a igreja e você já está um pouquinho mais avançado e escolheu a ARA para estudar. ARA não, vou ver aqui que vocês me imitaram. Pegaram a Almeida Revista e Corrigida. Aí vocês pegaram a Almeida Revista e Corrigida para ler a Bíblia. Igor, quais dicas você dá? Porque eu leio Gênesis, já é chato, porque 50 capítulos, Êxodo, no início tem um pouquinho de narrativa, mas depois fica... E no Levítico acaba comigo. Levítico e Números. Deuteronômio, eu nem chego em Deuteronômio. Cara, minha dica sincera é: não leia na ordem aqui dos livros, não leia na ordem da musiquinha lá, Êxodo, perdão, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Não leia nessa ordem daqui, porque se você está começando, eu não fiz nenhuma leitura nessa ordem. Se você está começando, se você não tem tanto conhecimento assim, você ir de ponta a ponta pode ser ruim e cansativo. A gente tem que moldar aqui para você conseguir fazer da melhor maneira. E com o passar do tempo, a gente vai lendo nessa ordem. Eu, por exemplo, estou lendo na ordem que eu vou falar aqui para vocês, que eu vou fazer. Mas não em 2027, mas em 2028, quando eu acabar minha faculdade de economia, eu pretendo fazer a leitura em ordem, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Algumas formas que a gente pode usar para escapar disso é você ler um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo. Um livro do Antigo e um livro do Novo. Aí chega um ponto que não bate, porque tem mais livros no Antigo Testamento do que no Novo. Aí você tem que ler 2 livros no Antigo, um no Novo. Aí você bate outro desespero e tem que ler 3 do Antigo, um do Novo. Aí volta a ficar maçante porque você está lendo muito o livro do Antigo Testamento. Porém, tem alguns livros do Antigo Testamento, isso aqui é como eu baseio minha lógica de leitura, que são muito bons de você ler em sequência. Principalmente as sabedorias tirando os salmos. É muito bom você ler as sabedorias de Salomão em sequência. E pensando nisso, eu desenvolvi aqui uma estratégia, um cronograma de leitura bíblica. Não tem nenhum dia fixo, eu só leio o que eu preciso ler, o quanto tempo eu preciso ler. Eu já sou mais cavalo velho, eu consigo ler por um bom tempo, mas se você fazer uma leitura dinâmica só, entender um pouquinho, e depois, eu quero fazer a leitura do contexto bíblico e estudar por fora, comprar alguns livros, você teria algum livro que você me recomendaria, Igor? Tem um livro aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês.
que basicamente são esses livros. Esse aqui é do John MacArthur, mas você pode, por exemplo, pegar de outros autores. Eu tenho esse daqui do John MacArthur, que são comentários bíblicos, esse daqui é de Romanos, e você pode pegar vários comentários bíblicos, seja do John MacArthur, Charles Hurd, que tem também, o Hernandes Dias Lopes faz os comentários bíblicos. Deixa eu vir aqui para vocês de novo. Calma, calma, que vai dar certo, vai dar bom. Relaxa. Relaxa a pinóia. O que diabo eu tô fazendo, bicho? É complicado. Aqui, achei. É complicado quando você tem uma biblioteca. O Hernandes Dias Lopes também tem esse daqui de Efésios, por exemplo. Peguei Efésios já para adiantar para vocês, vai ser a próxima exposição bíblica quando acabar Romanos. Aí eu peguei já para começar a estudar Efésios a fundo. Então leia esses livros de comentários bíblicos para você ter uma experiência a mais. Isso daqui, quando a gente indica livro, não é porque eles estão em pé de igualdade com a Bíblia, não. É porque eles explicam a Bíblia melhor do que você tentando compreender. Eles botam contexto, tudo, fazem uma exposição mesmo da Bíblia. Não é porque estão em pé de igualdade com a Bíblia, não. Não, é porque eles explicam a Bíblia. Show? Deixa eu fechar isso aqui, depois eu organizo a biblioteca aí. Os meus livros. E basicamente você aprende por isso. E as ordens que eu recomendo você seguir, cara, com sinceridade. Começa a sua leitura anual em sabedorias, que nem eu comecei. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu sempre gosto de marcar os livros que eu leio. Tá aqui o sumário. E eu comecei por Provérbios, aí eu li Eclesiastes e li Cântares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão. Eu li as 3 sabedorias juntas e fui para Gênesis. Eu li as 3 sabedorias porque são livros que não são tão maçantes que nem o restante do Antigo Testamento, são mais simples de ler, querendo ou não, são mais simples. Li estudando. Li estudando. Você tem que aprender a ler e estudar. Apesar que se você só quer ler mesmo, tá. É melhor ler do que não ler. Mas eu leio estudando, ó. E leio as sabedorias e voltei para Gênesis. Por que eu começo por sabedorias? Porque ali, teoricamente, se você começa no início do ano, é onde tem as sabedorias mais escritas, a exposição de Deus para a gente viver uma vida com Ele. Uma vida com Ele. Sabedorias é o melhor livro para isso. Cantares até para o âmbito do casamento e tudo mais, para a vida amorosa. É bom. E eu volto para Gênesis porque Gênesis é o primeiro livro. É o primeiro livro da Bíblia. Para você entender o restante, tem que ler Gênesis. Gênesis precisa estar antes dos evangelhos. Para você saber a criação, a queda, o porquê que Jesus veio ao mundo para morrer por nós. Tá ligado? E Apocalipse tem que ser o último livro que você vai ler. Show? Tá bom? Entendeu? Eu tô em Gênesis. Depois de Gênesis, aí sim eu vou lá pro Novo Testamento e eu vou ler o Evangelho de João. O Evangelho de João, dentre os evangelhos, é o melhor evangelho que você pode ler. Se você tivesse só a opção de, você tem os 4 evangelhos, você só vai poder ler um na vida inteira, vai morrer na ilha deserta, vai ficar lá para sempre, não vai ter acesso a mais nenhum outro evangelho. O Evangelho de João. O Evangelho de João é o melhor, porque mostra Cristo como Deus verdadeiro, o Deus do Deus verdadeiro, mostra o ambiente trinitário, Cristo como 100% homem, 100% Deus, não de forma explícita, porque a Bíblia não fala de trindade de forma explícita, mas está ali escrito, você fazendo uma mínima exegese, dá para perceber a argumentação que João tem, muito bom. Depois do Evangelho de João, voltamos para o Antigo Testamento e a gente faz a leitura tá ligado? Um do Antigo, um do Novo. Aí a gente vai lendo. Aí a gente vai Êxodo, aí depois volta para o Evangelho de Mateus. Aí a gente vai seguir na ordem. Êxodo, Mateus. Aí depois Números e, perdão, Levítico. Aí a gente vai para Marcos. Aí depois Deuteronômio e depois Lucas. E com isso a gente já acabou os 4 evangelhos, já acabou o Pentateuco e já acabou Sabedorias de Salomão. E agora a gente vai para os históricos, dá para se dizer, que termina aqui em Esté. Aí tem outros 2 de sabedoria, que é Jó e Salmos, depois os profetas maiores e menores. Aí a gente vai para os históricos. A gente terminou aqui de ler Lucas, a gente vai ler Josué, e o histórico, um livro histórico do Novo Testamento, que é Atos. Lemos Atos, aí depois a gente volta Juízes,
E a gente vai para as cartas paulinas aqui no Novo Testamento, Juízes, depois lê Romanos, a gente vai fazendo essa alteração. Aí a gente lê Ruth e depois volta para ler 1 Coríntios. Aí depois de 1 Coríntios a gente vai ler dois em sequência do Antigo Testamento porque é mais histórico. A gente lê 1 e 2 Samuel. Depois voltamos para o Novo Testamento e lemos Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios 2, pecado 1. Corinthians ganhou do pecado. Uou! Piada de tiozão, velho. Aí a gente lê 2 Coríntios, volta para o Antigo Testamento, 1 e 2 Reis, volta para o Novo Testamento, vai ler Gálatas, volta para o Antigo Testamento, 1 e 2 Crônicas, volta para o Novo Testamento, Efésios. Você percebeu isso? Quando são livros em sequência, no Antigo Testamento, porque tem mais livros, a gente lê em sequência. Ou, por exemplo, quando são dois profetas que fizeram o mesmo livro, tipo Jeremias e Lamentações, a gente lê eles, e sempre fazem essa alternação entre os livros. Mas entenda, Apocalipse é sempre o último livro que você vai ler. Se você chegou no final, eu acabei sem querer o Novo Testamento inteiro, mas ainda tem profetas aqui para eu ler. Leia os profetas, termine de ler lá Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, e depois vai ler Apocalipse. Apocalipse tem que ser o último, entendeu? E no fim de tudo, aprendemos uma coisa com tudo isso, que eu acho, só eu acho, que é muito bem, que é muito bom a gente destacar aqui, que fica aqui em Apocalipse 22, do verso 20 ao verso 21. Aquele que testifica essas coisas, de certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E ele vem. A Bíblia, para você entender isso, não é um livro como esses daqui que a gente lê, ou esses daqui que a gente lê por algum conhecimento. Não. É a história da redenção do homem, através da morte e ressurreição do Cristo Jesus, Filho de Deus. Deus Filho que veio à Terra morrer por nós. E que foi assunto aos céus, está à direita do Pai intercedendo por nós, mas que voltará em glória, vencendo o pecado. Essa é a história da Bíblia, a história da redenção com a centralidade em Cristo Jesus. Isso é muito precioso. Espero que você tenha entendido aqui mais essas dicas de Bíblia. Se vocês tiverem mais experientes, algumas outras dicas para essas pessoas que estão começando agora na Bíblia e não se perderem nos textos longânimos do Deuteronômio, do Pentateuco, de Deuteronômio do Pentateuco, deixa aí nos comentários também. Um ajudando o outro, todos nós crescemos. Beijo bem grande a todos. Tamo juntas, galera. Falou, fui e tchau.